Imagine só, a figura do limpador de chaminés vitoriano, com seu ar romântico e quase folclórico, esconde uma das realidades mais brutais da história britânica. Por trás da fuligem e dos chapéus característicos, havia crianças, muitas vezes com apenas 4 ou 5 anos, condenadas a um inferno de escuridão, dor e exploração. E quando digo inferno, não é força de expressão. Por mais de 2 séculos, a Inglaterra transformou seus pequenos e frágeis corpos em ferramentas descartáveis, tudo em nome do progresso e da limpeza das chaminés. Se você acha que conhece os horrores do trabalho infantil, prepare-se, esta história vai além do que sua imaginação consegue suportar. Tudo começou depois do Grande Incêndio de Londres, em 1666. O fogo arrasou a cidade medieval, e, na reconstrução, surgiram novas normas, chaminés mais estreitas, sinuosas, quase labirínticas. Parecia uma solução inteligente até perceberem que ninguém, a não ser uma criança, conseguiria se espremer por aqueles túneis sufocantes. E assim, com a Revolução Industrial batendo à porta, a demanda por mãos minúsculas explodiu. Famílias pobres e orfanatos viraram verdadeiros mercados de seres humanos. Não se tratava de contratar um aprendiz, era uma transação fria e calculada. Por 8 shillings, o preço de um par de sapatos usados, você comprava uma vida. Uma criança de 6 anos, magra o suficiente para deslizar entre tijolos, tornava-se propriedade de um mestre até a maioridade. E adivinhe? Essa propriedade não recebia um tostão pelo serviço. O máximo que ganhava era a promessa vaga de um prato de comida, um canto para dormir e, se tivesse sorte, umas horas na igreja aos domingos, quando não estava esgotada demais para se arrastar até lá. O trabalho em si era uma tortura metodicamente planejada. Despir-se nu, enfiar-se em um buraco negro como breu, com menos de meio metro de largura, e raspar as paredes com uma escova maior que o próprio corpo. A fuligem, que o mestre depois vendia como um produto de valor, entrava nos pulmões, queimava os olhos e grudava na pele como uma segunda camada de epidermis. As chaminés não eram retas, viravam em ângulos impossíveis, estreitavam-se sem aviso, e não raro se entrelaçavam com outras, formando armadilhas mortais. Perder-se ali dentro era fácil. Sufocar, queimar vivo ou ficar preso até a morte e rotina. E se o pequeno limpador hesitasse? Alguns mestres tinham um método motivacional infalível: acender fogo debaixo dele. Sim, você leu certo. Queimar os pés de uma criança para que ela se mexesse mais rápido. Afinal, tempo é dinheiro, e um corpo preso atrapalhava os negócios. Os que sobreviviam, e eram poucos, saíam dali com os ossos deformados, os joelhos e tornozelos destruídos pelo esforço de se contorcer em espaços inumanos. A asma, as úlceras e infecções crônicas eram o menor dos problemas. O pior era o câncer. Em 1775, o médico Percival Pott fez uma descoberta macabra: limpadores de chaminés desenvolviam tumores na região genital em taxas alarmantes. Ele descreveu, com uma frialdez clínica que só aumenta o horror, como a doença começava com uma ferida na base do escroto, apelidada de a verruga de fuligem pelos próprios trabalhadores. Essa lesão, ignorada no início, crescia sem piedade, devorando tecidos, atingindo órgãos internos e transformando a vítima em um espectro de dor antes de matá-la. Pott notou que a doença só aparecia depois da puberdade, o que levava muitos a confundirem com doenças venéreas. Mas a verdade era uma só: anos respirando fuligem tóxica, com a pele impregnada de carvão, tinham um preço. E esse preço era pago com a própria carne. As estatísticas. Não existem registros precisos de quantas crianças morreram assim, porque, para a sociedade vitoriana, elas eram invisíveis. Quando um limpador ficava preso, a solução muitas vezes era deixá-lo lá, afinal, desmontar uma chaminé custava caro, e a chance de encontrá-lo vivo era ínfima. Em casos humanitários, enviavam outro menino para tentar resgatá-lo. Geralmente, os dois morriam. Os poucos que conseguiam escapar desse pesadelo, se é que merecem ser chamados de sortudos, carregavam as marcas pelo resto da vida: pulmões destruídos, coluna retorcida, traumas que nem o tempo apaga. Hoje, olhamos para trás e nos perguntamos: como algo tão monstruoso pôde ser normalizado? A resposta é simples e aterradora: quando o lucro está em jogo, a humanidade sempre encontra uma desculpa para fechar os olhos. Essas crianças não eram vistas como vítimas, e eram as soluções práticas para um problema arquitetônico.
E enquanto a alta sociedade vitoriana se deleitava com seus salões iluminados a gás e suas discussões sobre moral e progresso, debaixo de seus próprios tetos, pequenos corpos se debatiam na escuridão, pagando o preço de um mundo que escolheu não enxergá-los. Agora me diga, você ainda acha que a era vitoriana foi só crinolinas, chá das 5 e romantismo? A história real está escrita na folhagem e ela grita. E a crueldade não parava por aí. Essas crianças não apenas eram exploradas, eram condenadas a uma agonia lenta e certa. A fome e o frio eram companheiros constantes, mas o verdadeiro horror começava quando eram empurradas para dentro daqueles túneis estreitos, muitas vezes escaldantes, onde se queimavam, se esfolavam ou sufocavam em meio à fuligem tóxica. Os que, por algum milagre, sobreviviam até a adolescência, raramente escapavam de um destino ainda mais sinistro, uma doença tão brutal que parecia saída de um pesadelo médico. Os médicos da época chamavam de câncer do escroto, uma enfermidade tão invasiva e letal que poucos atingiam a idade adulta. Acredita-se que fosse causada pela exposição constante ao alcatrão de carvão e ao arsênico, substâncias que impregnavam suas roupas, sua pele, seus pulmões. Não por acaso, foi o primeiro câncer ocupacional já registrado na história. E os que, por sorte, evitavam essa sentença de morte? Bem, eles ainda tinham os pulmões para perder. A inalação diária de partículas tóxicas garantia que, mais cedo ou mais tarde, o câncer de pulmão os alcançaria. Para o menino Trubuchy, o diagnóstico não era uma questão de se, mas de quando. Aqui surge a pergunta que não quer calar: como uma sociedade inteira pôde fechar os olhos para algo tão monstruoso? Alguns dirão que era outra época, que eles não sabiam melhor. Mas a verdade é que sabiam, sim. Já em 1788, um ato de regulamentação foi aprovado para tentar conter essa barbaridade e, como de costume, foi ignorado. Em 1803, um homem chamado George Smart inventou uma máquina mecânica para limpar chaminés, um dispositivo que, em tese, tornaria obsoleto o uso de crianças. Adivinhe? Também foi ignorado. Só em 1828, quando o ativista Joseph Glass apresentou uma versão aprimorada, um sistema de hastes flexíveis de junco conectadas por parafusos de latão, capaz de navegar pelos labirintos mais tortuosos das chaminés, é que o governo finalmente pareceu prestar atenção. Glass nem sequer tentou patentear sua invenção, ele só queria salvar vidas. O dispositivo foi aprovado em 1829, e o renomado membro da Royal Society, Robert Peel, ordenou seu uso em todos os prédios governamentais. Mas, mais uma vez, a mudança foi lenta, burocrática, convenientemente negligenciada. Leis foram criadas, como o Ato dos Trubuchis de 1834, que proibia o uso de meninos menores de 14 anos. Risos. Todos fingiram cumprir, enquanto as crianças continuavam sendo jogadas nas chaminés como se fossem descartáveis. Em 1840, outra lei proibiu o trabalho de crianças menores de 16 anos. Sim, você leu certo. 16. Como se isso fosse algum tipo de vitória. E, claro, mais uma vez, ninguém ligou. Até que, em 1875, a morte de um menino de 12 anos, George Brewster, finalmente estremeceu a consciência pública. Ele ficou preso em uma chaminé e morreu asfixiado. Seu patrão foi condenado por homicídio culposo. Só então, depois de décadas de leis ignoradas, de invenções desprezadas e de corpos pequenos apodrecendo nos esgotos da história, é que a prática foi realmente proibida. Demorou 35 anos após a primeira lei para que alguém, enfim, fosse punido. Demasiado tarde para as gerações de crianças que já haviam sido consumidas pela máquina vitoriana, mas, pelo menos, nenhuma outra seria forçada a rastejar na escuridão, a troco de alguns trocados e um futuro de dor. E agora me diga, isso foi um progresso? Ou apenas a prova de que a humanidade sempre encontrou maneiras de justificar o injustificável? A história não é feita só de heróis e inovações. Ela é feita, também, de silêncios cúmplices. E o som mais alto que ecoa dessas chaminés não é o do carvão queimando, é o dos gritos que ninguém quis ouvir.